Brasileiro condenado à prisão perpétua por assassinato de namorada foge da prisão na Pensilvânia. Furacão Idália, Flórida, Geórgia e Carolinas contabilizam estragos deixados pela tempestade. Governador do Rio de Janeiro vem aos Estados Unidos em busca de parceiros e investidores internacionais. Brasileiro de Massachusetts promove aulas com dicas sobre construção civil nos Estados Unidos. E tem reportagem especial sobre um problema grave que o mundo enfrenta: o acúmulo de lixo nos oceanos. Feita de lixo, isso mesmo, de lixo, a ilha é tão grande que tem até nome: Great Pacific Garbage Patch. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um brasileiro condenado na semana passada à prisão perpétua por assassinar a facadas a namorada, também brasileira, fugiu da cadeia. Danilo Souza Cavalcante estava preso em uma penitenciária do estado da Pensilvânia. E a fuga dele nesta manhã chocou as autoridades, que emitiram um alerta pelo alto perigo que esse criminoso representa. Danilo fugiu usando a roupa de presidiário, uma blusa branca e calça cinza. Ele está com cabelo grande e barba, diferente de quando deu entrada na prisão na semana passada. O diretor da penitenciária disse que abriu uma investigação para entender como o prisioneiro escapou. At approximately 8:50 a.m., Danilo Souza Cavalcante escaped from Chester County Prison. Em coletiva de imprensa, as autoridades do condado de Chester, na Pensilvânia, disseram estar em alerta máximo na tentativa de encontrar o brasileiro fugitivo, que classificaram como muito perigoso. A procuradora do estado disse que ele foi visto pela última vez nesta manhã, no município de Popson. The inmate is originally from Brazil. He is 5 feet tall, 120 pounds. He has long black curly hair and brown eyes. He speaks fluent Portuguese and Spanish and speaks some English. Toda a polícia local e até o FBI estão nas buscas do brasileiro. O chefe de polícia da região disse que ninguém vai descansar até encontrar o fugitivo. Danilo Souza Cavalcante foi condenado à prisão perpétua na semana passada por matar a namorada com mais de 30 facadas na frente dos filhos dela. Débora Brandão, que na época tinha 34 anos, também era brasileira. Antes de matar a namorada aqui nos Estados Unidos, Danilo já era foragido da justiça brasileira. O bandido era procurado desde 2017 por matar um homem no Tocantins. Mais de 30 horas depois da passagem de Idália pela Flórida, os moradores ainda estão contabilizando os estragos. Já se fala em 20 bilhões de dólares em prejuízos. Na passagem pela Geórgia e pelas Carolinas do Sul e do Norte, a tempestade também provocou inundação e destruição. Houve registro de tornados em algumas partes do país, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. Idália passou pela Geórgia e pelas Carolinas, levando chuva intensa, ventania e tornados. Este carro foi pego de surpresa e levantado no ar. Por sorte, os 2 passageiros escaparam ilesos. Apesar de atingir as regiões como tempestade tropical, Idália provocou os mesmos estragos por onde passou. Inundação, árvores caídas e queda de energia. Mais de 100 mil pessoas ainda estão no escuro nessas áreas. Os especialistas já dizem que os prejuízos provocados por essa tormenta que atravessou 3 estados podem superar as expectativas. Só na Flórida, a estimativa da Moody's Analytics é de 20 bilhões de dólares em estragos. Mas esse valor pode subir, já que agora a destruição provocada pela tempestade começou a ficar visível. There has been significant damage, particularly along Florida's Big Bend. Houve um estrago significativo na região de Big Bend, mas vamos trabalhar para reerguer tudo de novo, afirmou o governador Ron DeSantis. Em algumas áreas, a água ainda não baixou. Houve registro de incêndios, trailers e casas destruídas. Muitas famílias perderam tudo. Isso dói porque eu criei meus filhos aqui e agora não tenho nada, disse esta mulher.
A brasileira Luciana, que mora em Perry, ainda não tem data para voltar para casa. Mas, nos vídeos que recebeu do marido, já sabe o que vai encontrar. Perry é uma cidade pequena, ela tem 6 mil habitantes, mais ou menos. Ela foi destruída. Tive mensagens de professoras da escola, das meninas, que o cenário é de guerra. Meu marido foi essa madrugada para Perry ver a região, ver nossa casa. Os vídeos realmente são preocupantes, são assustadores. Hoje os planos que nós temos é continuar pelo menos em Panama City e até a gente ter ideia do que vai acontecer. Eu estou tentando manter o controle emocional até pelas minhas filhas, né, para que elas não tenham um trauma tão forte nisso. Elas estão preocupadas com os amiguinhos da escola, com as professoras, enfim. Agora é esperar retornar e ver o que a gente pode fazer para ajudar na reconstrução de Perry. Já a Natasha se surpreendeu com o cenário de destruição. Graças a Deus a minha casa permaneceu intacta, porém não é a mesma realidade para muitas pessoas, principalmente as que moram perto da praia, onde teve muitas inundações e as casas ainda não estão preparadas para receber as pessoas de volta. Em várias partes do estado, a operação limpeza já começou. O governo garantiu que a prioridade é a reabertura das estradas e o restabelecimento da energia elétrica. No total, Idália deixou 3 mortos, 2 na Flórida e 1 na Geórgia. Os estados atingidos pela tormenta vão receber ajuda do governo Biden. Idália deve seguir rota até o Atlântico e perder força até o final de semana. Depois do intervalo, a gente mostra como um brasileiro está ajudando quem quer trabalhar na construção civil aqui nos Estados Unidos. E tem os detalhes da visita do governador do Rio de Janeiro ao estado de Massachusetts. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Hoje, os Estados Unidos sofrem com uma falta de mão de obra em muitos setores. Um deles é a construção civil. Estima-se que nessa área faltam quase 500 mil de profissionais. E de olho nisso, um brasileiro morador de Massachusetts juntou 2 paixões, a da profissão e a de ensinar. Ele está promovendo o Raio-X da Construção, um evento online gratuito para quem tem dúvidas sobre esse mercado. A construção civil é um dos principais motores da economia dos Estados Unidos. Gera quase 2 bilhões de dólares anualmente, segundo a American Construction Association. Mas o setor está enfrentando problemas sérios por sofrer uma extrema escassez de mão de obra. Com a falta de mais de 500 mil de trabalhadores, projetos estão atrasados em todo o país, desde a construção de casas até a infraestruturas, como hospitais e estradas. Segundo especialistas como o brasileiro Alex Lira, essa falta de profissionais ainda vai se agravar e os motivos para isso são muitos. As indústrias de mão de obra estão sofrendo, a construção está sofrendo bem mais porque a juventude meio que não tem tanto interesse devido à falta de tecnologia, né? Tá sendo atraído mais para outras indústrias e aí ficou um buraco, os baby boomers estão aposentando, né? Pandemia levou boa parte da mão de obra, espalhou essa mão de obra, né, por aí, então juntou esses 3 fatores e agora tem um problema sério para resolver. A solução, de acordo com analistas, seria um equilíbrio entre uma política de imigração, uma maior utilização de tecnologia e esforços para elevar o perfil da construção, como a implementação de ações como planos de carreira. Para o Alex, é o momento certo para os brasileiros entrarem na jogada. E aí a gente pode pontuar pelo menos 3 fatores. Primeiro fator, facilidade de entrada, né? É muito fácil entrar, sempre as empresas estão procurando. Segunda coisa é aquele que tem algum tipo de especialização no mercado americano, sim, começa a ver salários mais altos, mas precisa ter algum tipo de especialização, né? E terceira coisa é facilidade ou caminhos para vistos, tá? Então, você já tem aí uma levada grande de engenheiros, arquitetos, empresários vindo nessa questão dessa demanda habitacional. São 3,5 milhões de casas que estão em falta no mercado. Então, você junta a demanda, né, do déficit habitacional, mas a falta de mão de obra, você cria um vazio. E toda vez que tem um vazio no mercado, é chance para novos entrantes, é chance para quem vem, quem quer se estabelecer, quem quer ampliar os seus negócios. E para ajudar os brasileiros que querem agarrar essa oportunidade, Alex promove cursos online gratuitos, como este que está rolando nesta semana.
O raio-x da construção é uma proposta para desmistificar o mercado e abrir os olhos dos brasileiros para um mundo de oportunidades. A demanda de brasileiros chegando nos Estados Unidos é absurda e muita gente da área da construção sabe que a área de construção é uma área que movimenta muito a economia, né, americana. E muitos brasileiros vêm do Brasil com experiência na construção, engenheiros, arquitetos, construtores, e não entendem bem como é que a estrutura americana funciona. Então, os vídeos no YouTube começou a dar bastante audiência e a gente viu a necessidade de montar um seminário um pouco de maior duração, que a gente pudesse explicar detalhadamente como que essa indústria funciona. E vai até sexta-feira, agora 1º de setembro, com a finalização. A gente vai ter uma mesa redonda com vários profissionais atuantes nos Estados Unidos. As pessoas vão poder fazer perguntas e responder as suas dúvidas. Todas as aulas ficam gravadas nesse site que aparece agora na sua tela. Lá, quem não pôde acompanhar os cursos tem acesso livre aos conteúdos. Segundo o Alex, o mercado norte-americano é perfeito para os brasileiros, que têm um diferencial que chama a atenção das empresas nos Estados Unidos. O brasileiro, ele é trabalhador, né? E a gente tem uma questão de faz tudo, né? A gente no Brasil, a gente tem esse espírito do faz tudo. Apesar da indústria aqui ser bem especializada, ela aprecia quando uma pessoa ela tem essa boa vontade de aprender uma profissão, ela tem uma questão do zelo, ela tem aquela questão do trabalho bem feito, né? Por incrível que pareça, a construção brasileira, em geral, tem um acabamento muito bom. E o profissional brasileiro, ele traz esse viés com ele. No ano que vem, o Rio de Janeiro vai sediar o maior evento de inovação, sustentabilidade e empreendedorismo em energia do mundo. O anúncio oficial foi feito durante a visita do governador carioca ao Consulado-Geral de Boston, em Massachusetts. E a Giovanna Locatelli acompanhou esse encontro para a gente. The MIT Energy Conference. O Rio Energy Summit deve reunir mais de 10 mil pessoas e será palco de discussões sobre transição energética e sustentabilidade no mundo. As tratativas para o evento aconteceram em Boston. O Brasil, através do Rio de Janeiro, disputou com outros países a sede mundial do evento. O objetivo agora é fortalecer a participação do Brasil no processo de transição energética. E o Rio de Janeiro é a capital da energia do Brasil. 85% da produção de petróleo, 72% de gás natural. O maior produtor de energia limpa do Brasil é o Rio de Janeiro. Então tem tudo a ver que esse evento vá para o Rio de Janeiro e ajude também que a gente possa levar inovação, tecnologia também nesse setor energético. O Energy Summit coincidirá com os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, comemorados em 2024. Os trabalhos tiveram o apoio do Consulado-Geral do Brasil em Boston. O embaixador Santiago Mourão destacou a importância da agenda. A relação do MIT com o Estado do Brasil é fundamental, porque é o celeiro de ideias, de tecnologia, de avanços que o Brasil pode aproveitar. E criando principalmente uma estrada de mão dupla, porque o Brasil tem também uma oferta muito grande em matéria de inovação e de tecnologia, que pode trazer soluções e possibilidades para serem estudadas e replicadas aqui. Para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a realização do Rio Energy Summit irá trazer benefícios para todo o país. Essa pauta ambiental para nós tem sido cada dia mais valiosa. Então, avançar na transição energética e fazer isso com quem já tem expertise, com quem já tem tecnologia, é fundamental para que a gente possa encurtar esse tempo e dar um resultado melhor. Depois do intervalo, estudo revela que 1 em cada 4 mulheres pode desenvolver ritmos cardíacos irregulares após a menopausa. E tem um alerta do governo para gasolina contaminada em uma rede de postos espalhada por todo o estado da Flórida. O assunto agora é saúde da mulher. Um novo estudo descobriu que aproximadamente 1 em cada 4 mulheres pode desenvolver ritmos cardíacos irregulares após a menopausa, um risco para a saúde do coração. Como se já não bastassem todas as dores de cabeça que a menopausa causa às mulheres, agora tem mais um motivo de alerta para essa fase da vida onde tudo muda. A nova descoberta de que a menopausa pode mudar o ritmo do coração da mulher tem 2 causas, segundo a pesquisa.
a insônia e o estresse. No estudo publicado no Journal of American Heart Association, os pesquisadores explicaram como chegaram a essa conclusão. Eles analisaram dados de mais de 83 mil mulheres entre 50 e 79 anos e concluíram que 10 anos após entrar na menopausa, 1/4 delas desenvolveu a chamada fibrilação atrial, ou mudança no ritmo cardíaco. Os casos eram mais comuns entre as mulheres que relataram ter estresse ou sofrer de insônia. Segundo os médicos, a fibrilação atrial não é uma condição de ameaça à vida, mas pode aumentar o risco de insuficiência cardíaca e AVC. Sabemos que a menopausa é um momento importante para a saúde do coração da mulher. A perda da proteção do hormônio feminino torna a mulher mais vulnerável a doenças cardíacas, como, por exemplo, a doença coronariana, as obstruções das artérias coronárias. Mais do que isso, a perda do hormônio feminino muda também o humor da mulher, fazendo com que a mulher fique mais ansiosa, mais tensa, com irregularidades do sono. E esses fatores, o estresse e a irregularidade no sono, podem causar arritmias cardíacas. Portanto, por um meio indireto, sim, a menopausa aumenta a incidência de arritmias cardíacas, especialmente da fibrilação atrial na mulher. Atenção, comunidade, quem mora na Flórida e abasteceu o carro nos últimos dias, cuidado. Alguns postos de gasolina podem estar com o combustível comprometido. A Cone Rocha explica o motivo e quais os riscos. O alerta veio do Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida. Mais de 20 postos de gasolina da marca Citigo, como alguns 7-Eleven, BJ's, Wholesale, All Prime e outros, podem ter recebido o combustível contaminado com óleo diesel. Os produtos misturados podem causar danos ao motor e afetaria a operacionalidade dos veículos. Esse combustível adulterado foi comercializado no final de semana passado. Entre as cidades da Flórida que receberam esse produto estão Tampa, Cape Coral, Fort Myers, Daytona Beach e outras cidades. As autoridades estão identificando os postos e fechando as unidades para que os tanques sejam limpos e a gasolina trocada. Até agora, 17 locais foram interditados. As pessoas que abasteceram na rede Citigo e têm dúvidas podem procurar os postos ou reclamar no site do Citigo Good Gas Guarantee ou ainda registrar uma queixa no Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida pelo telefone 1-800-HELP-FLA ou na internet pelo fdacs.gov. A lista completa dos postos de gasolina que podem estar contaminados você pode conseguir no site citigo.com, Newsroom, Incidents, Updates. No próximo bloco tem reportagem especial sobre um grave problema que afeta o nosso presente e futuro, os plásticos acumulados nos oceanos. E a gente mostra que uma ONG realizou uma operação recorde de coleta de lixo em uma ilha de plástico que fica entre a Califórnia e o Havaí. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Cientistas estão buscando respostas para o desaparecimento de um inseto muito comum nos anos 90, o vagalume. Eles estão sumindo não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em vários países. E os pesquisadores temem que ele esteja a caminho da extinção. Os especialistas estão intrigados como a população de vagalume está desaparecendo. Eles estão buscando respostas de como e por que esses insetos estão sumindo. O Centro de Conservação e Pesquisa dos Estados Unidos diz que eles estão investigando 3 teorias. Esses pirilampos costumam nascer e prosperar em áreas de pântanos, campos e florestas, mas com o avanço dos humanos e construções de moradias em áreas verdes, isso vem reduzindo o habitat natural deles e dificultando
dificultando as chances de reprodução. A segunda teoria é a poluição luminosa. Os vagalumes usam seus brilhos para se comunicar à noite e com áreas muito iluminadas com luzes artificiais, essa função confunde os insetos e acaba fazendo com que morram. E a terceira é a mudança climática. Os estudiosos dizem que existem 132 espécies de vagalumes, mas mais da metade está sumindo. Eles temem que os pirilampos estejam caminhando para um quadro de extinção no mundo. Bom, vamos dar uma olhadinha agora no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã para todo o país. Vamos lá? Olha, Boston, sol forte o dia inteiro, mínima de 55, máxima de 72. O sol vai brilhar também em New York e em Washington, nessa região. Em Washington passa de 82 a máxima. Norfolk, sol entre nuvens. Já na Flórida, olha, chuva ainda, viu? Jacksonville, Miami, Tampa, a gente tem tempestade. Algumas regiões o sol chega a aparecer. Máxima de 93 nessa região. E Houston, apesar de sol entre nuvens, a gente tem calor, bastante calor, 102 de máxima, Evelyn. Em San Antônio também, com 101 e bastante sol. El Paso, 100, 99, por aí mais ou menos de máxima, o sol brilhando bastante. O tempo vai ficar encoberto em Albuquerque, no Novo México, e em Phoenix, no Arizona, 91 de máxima. Gente, não tem 3 dígitos dessa vez, previsão de trovoada ao longo do dia. Chove também na região da Califórnia, em Los Angeles, em São Francisco e em Las Vegas também. O sol vai aparecer tímido, mas tem previsão de pancadas de chuva ao longo de amanhã. A mínima fica em 70 graus. E agora a gente tem imagens impressionantes para mostrar para vocês, gente. Uma organização de defesa do meio ambiente retirou um número recorde de lixo do oceano. Foram 25 mil libras de lixo, a maioria, claro, plásticos, que estavam em um ponto crítico do Oceano Pacífico. O esforço liderado pela ONG The Ocean Cleanup é o maior já visto. O grupo está fazendo uma ação contínua para limpar a chamada Grande Mancha de Lixo do Pacífico. É uma área que fica entre a Califórnia e o Havaí e que ficou conhecida por ter o maior acúmulo mundial de plástico no oceano. Segundo os estudiosos, estima-se que essa grande mancha de lixo tenha o dobro do tamanho do estado do Texas. Ao divulgar essas imagens que a gente mostrou para vocês, a organização disse que estabeleceu um objetivo ambicioso de remover 90% do plástico flutuante do oceano até 2040. E a gente segue nesse assunto porque você sabia que um produto plástico demora até 450 anos para se decompor? E nesse meio tempo, 8 milhões de toneladas de plástico acabam parando nos oceanos todos os anos. E as previsões não são animadoras. Olha, segundo o Fórum Mundial Econômico, nesse ritmo, em 2050, haverá mais plástico no mar do que peixe. Hoje, existem 5 depósitos de lixos nos oceanos localizados no Atlântico Norte, Atlântico Sul, Índico, Pacífico Norte e Pacífico Sul. A Eloaura Zen mostra pra gente o maior deles. Entre a Califórnia e o Havaí, existe agora uma nova ilha. Mas ela não é nada paradisíaca. Feita de lixo, isso mesmo, de lixo, a ilha é tão grande que tem até nome, Great Pacific Garbage Patch. Formada por aproximadamente 4 milhões de toneladas de todo tipo de objeto plástico, como garrafas, embalagens, redes de pesca, sacolas e milhares de fragmentos de materiais que um dia já estiveram em terra firme, essa ilha tem uma camada de lixo que atinge até 10 metros de profundidade em alguns pontos. Local de maior acúmulo de plástico nos oceanos, essa ilha, que tem 3 vezes o tamanho da área da França, tem agora até um ecossistema próprio. Cientistas identificaram 484 invertebrados marinhos de 46 espécies diferentes, como moluscos, cracas e anêmonas do mar vivendo ali. Não bastasse essa surpresa nada agradável, uma pesquisadora brasileira também fez uma descoberta preocupante na costa do Brasil: rochas compostas de plásticos. Eu descobri essas ocorrências de plástico incorporado às rochas numa ilha remota, que é a Ilha da Trindade, por acaso. Foi durante trabalhos de mapeamento geológico que eu estava realizando para o meu doutorado lá na ilha, e eu acabei me deparando com essas ocorrências de maneira surpreendente, acidental, né? E eu não esperava encontrar um novo tipo de poluição incorporada no ciclo geológico. De acordo com a pesquisadora, o problema dos plásticos nos oceanos não é de um ou outro país. É algo que nos afeta a todos da mesma maneira. Como os oceanos são interligados, toda essa problemática está interligada. Há quem possa pensar que a natureza esteja, de certa forma, incorporando esse lixo plástico e que, portanto, as coisas estejam se ajeitando. Mas quem estuda o assunto
garante que é justamente o contrário. O impacto dessa incorporação do lixo oceânico, do lixo plástico no registro geológico, primeiramente é em relação à discussão no antropoceno, né, que é algo super atual na ciência, que é um intervalo de tempo geológico onde o ser humano está atuando como agente geológico. Isso já é um alerta para nós enquanto humanidade. Olha o legado que nós estamos deixando no registro. E o impacto local dessas ocorrências na Ilha da Trindade, eu encontrei elas num local de monumento natural, né? Por que é um monumento natural? Porque além das formações rochosas, tem uma biodiversidade muito importante. Está perto de ninhos de tartaruga, de recife de coral, de aves locais e migratórias, né? Aves oceânicas. Tem uma biodiversidade marinha muito importante. Então, essa ocorrência é mais uma fonte de poluição para esses animais. Apesar da gravidade do problema, a pesquisadora garante que nem tudo está perdido, mas todo mundo tem que remar junto. Ao meu ver, né, eu penso que sempre tem como reverter as coisas, mesmo que seja a longo prazo, né? Então, que nem o nosso trabalho científico que nós produzimos das rochas de plástico trouxe uma conscientização, um alerta para esse problema, né? Então já começa uma reflexão individual, mas para tentar reverter essa situação, ela envolve estados, países, uma cooperação internacional, né? Tem que barrar a entrada desse lixo no mar. Bom, e é com essa matéria alarmante, então, que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite, em mais uma edição do Jornal Américas no Ar. Até lá, gente. Até lá.